eu sou a professora Daisy e hoje irei abordar a terminologia contábil básica. Ao final dessa unidade, você será capaz de compreender que a utilização de uma terminologia homogênea que simplifica o entendimento e a comunicação é importante para o entendimento da contabilidade. Você irá aprender a conceituar gasto, desembolso, investimento, custo, despesa e perda. Você também irá compreender e entender por que a distinção entre esses conceitos é importante para a gestão de custos. Vamos lá! Para que haja comunicação entre duas pessoas, é essencial a utilização das mesmas regras. Necessitamos de uma terminologia padrão, e é isso que iremos fazer aqui hoje. Mas antes de iniciarmos as definições propriamente ditas, iremos fazer alguns questionamentos que serão sanados até o final dessa aula. Despesas com matéria-prima ou custos de matéria-prima? Gastos ou despesas de fabricação? Gastos ou custos de materiais diretos? Despesas ou gastos com imobilização? Custos ou despesas de depreciação? Preste atenção! Veja que gastos, custos e despesas são palavras que para a maioria da população possuem o mesmo significado. E para você? Neste momento, qual a sua opinião sobre esses conceitos? Você já sabe diferenciá-los? Coloque a sua primeira impressão sobre esses conceitos lá no fórum de discussão. Agora, vamos aos conceitos dessa aula. Gastos. Os gastos dividem-se em custos, despesas e investimento. Assim, podemos dizer que gasto representa um conceito mais amplo. Como assim? Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera uma saída financeira para a entidade. Vamos a alguns exemplos. Gastos com a compra de matérias-primas, ou gastos com mão de obra, ou ainda gastos com honorários da diretoria, ou ainda gastos na compra de um imobilizado e assim por diante. É importante lembrar que somente existe um gasto quando o bem ou serviço passa para a propriedade da empresa. Somente quando há o reconhecimento da dívida assumida ou da redução do ativo, tendo em vista que houve um desembolso financeiro, um pagamento. Antes de irmos para os conceitos de custos, vamos ver qual o significado de desembolso financeiro. Desembolso financeiro é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. O desembolso pode ocorrer antes, depois ou durante a entrada do bem. É, em essência, a saída do recurso financeiro do caixa da empresa. Custo é todo gasto relativo à aquisição de bens e serviços a serem utilizados na produção de outros bens e serviços. Portanto, como podemos ver, o custo também é um gasto. Mas em qual momento o gasto torna-se um custo? No momento em que os fatores de produção são utilizados para a efetiva produção. Mas como assim? O que isso significa? Vamos a um exemplo. A energia elétrica é um gasto no ato da aquisição. Nesse momento, passa imediatamente para custo, pois utilizamos energia para a produção e passa a fazer parte do valor do custo do produto. Outro exemplo, a máquina provocou um gasto em sua entrada, tornando-se um investimento. Ou seja, no momento em que eu compro, eu tenho um gasto, porque teve uma saída de recursos. Porém, quando eu vou classificar contabilmente, eu identifico que a máquina, ela torna-se um investimento e, portanto, vai fazer parte do meu ativo. Aos poucos, no decorrer dos dias, dos meses, esse investimento, que faz parte do ativo, ele vai se transformando em um custo. Mas por quê? Porque essa máquina vai se depreciando. Então, à medida que utilizamos um bem, qualquer bem, não precisa ser somente a máquina, ele se deprecia pelo uso e passa a ser um custo propriamente dito. Vamos agora abordar a definição de despesa. Despesa é o gasto envolvido diretamente ou indiretamente para a obtenção de receitas. Por exemplo, a comissão do vendedor, no momento em que ela ocorre, ela torna-se uma despesa, naquele exato momento. Mas existem outras situações que não são tão diretas assim.
É o caso, por exemplo, do equipamento usado na produção. Primeiramente, o gasto foi transformado em investimento e depois em um custo, mas em termos parciais. Depois ainda, no ato da venda do produto, torna-se uma despesa. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido. Isso ocorre porque possuem o caráter de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. É o caso do item custo do produto vendido, que aparece na demonstração dos resultados. Isso ocorre pois todo custo, no momento da produção, torna-se uma despesa. E ainda temos o caso do custo da mercadoria vendida. Não se assuste, são muitos conceitos, mas é isso mesmo. Quando apuramos o custo do produto vendido e o custo da mercadoria vendida, estamos falando de despesas. É importante perceber que todas as despesas são ou foram gastos. Porém, alguns gastos muitas vezes não se transformam em despesas. Por exemplo, terrenos que não são depreciados ou só se transformam em gastos quando da sua venda. Todos os custos que são ou foram gastos se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se referem. Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas. Outros passam primeiro pela fase de custos e outros ainda fazem a via sacra completa, passando por investimento, depois custo e depois despesa. Investimento também é um gasto. É um gasto que possui um caráter positivo. Por quê? Porque nós esperamos que represente um benefício futuro para a empresa. Não é à toa que está no ativo do balanço patrimonial. É interessante observar que o investimento também representa todos os sacrifícios para se adquirir um bem. Por exemplo, uma máquina é um gasto que se transforma em investimento não circulante. As ações adquiridas de outras empresas são gastos que se tornam investimentos circulantes ou não circulantes, dependendo da intenção que foi pensada na hora da aquisição. Vamos agora ao conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o custo relacionado à tomada de decisão. Então, para eu escolher algo, é preciso abdicar de alguma outra coisa. Pode ser também pensado em termos de sacrifício. Por exemplo, para aquisição de equipamentos para aumentar a minha produção, o meu custo de oportunidade desse investimento é o quanto deixei de ganhar por não ter aplicado os meus recursos no mercado financeiro. Vamos agora a outro conceito: perdas. Perdas possuem um impacto negativo e estão associados a algum consumo de forma anormal e involuntária. Preste atenção, não se confunde com a despesa e muito menos com o custo, pois não se trata de um sacrifício com a intenção de aquisição de um bem. Vamos a alguns exemplos? Temos perdas com incêndios, obsoletismo de estoques, entre outros casos. Veja no quadro esses conceitos de maneira resumida. Vamos agora abordar a classificação dos custos. Custos podem ser classificados de diversas maneiras: por forma de apropriação aos produtos, por volume de produção, por valor de registro, por forma de acumulação, por objeto de custeio. Por forma de apropriação, os custos podem ser diretos ou indiretos. Diretos são aqueles mensurados sem qualquer forma de cálculo. São, portanto, diretamente apropriados aos produtos. Já os custos indiretos, por sua vez, são aqueles que necessitam de alguma forma de rateio. Um exemplo bem típico de custo indireto é o caso da energia elétrica. Não está associada diretamente ao custo de um produto em específico. É necessário um rateamento ou estimação para aí imputar o custo indireto da energia elétrica para cada produto. Veja que a classificação de custo direto e indireto que estamos fazendo é com relação ao produto feito ou serviço prestado. Por volume de produção, há dois tipos de custos: os variáveis e os fixos. Os custos fixos são aqueles que independem da quantidade produzida para existir.
Já os custos variáveis são os custos diretamente relacionados com a quantidade produzida. No caso da locação de um galpão de uma fábrica, temos um custo fixo que tende a se diluir quanto maior for a quantidade produzida. Por outro lado, se não houver produção, continuará existindo. Então, aqui é muito importante se atentar para os custos fixos, a diferença, né? É muito importante se atentar para a diferença entre os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos, à medida que eu aumento a minha produção, eles tendem a diminuir, mas a diminuir em termos da unidade produzida. Então, é o custo fixo unitário que tende a diminuir, porque o custo fixo total, ele sempre será o mesmo. Perceba que os custos variáveis, eles são fixos. É um pouco estranho, mas é isso mesmo. Os custos variáveis, eles variam em relação à produção total, mas em relação a cada unidade produzida, é fixo. Então, como que eu vou determinar qual que é o custo variável de cada unidade? Eu vou somar todos os meus custos variáveis e vou dividir pela minha quantidade produzida. Perceba que o valor que vai ser acrescentado a cada unidade é o mesmo. Fique atento nesse quesito. Os custos também podem ser classificados por valor de registro. Isso vai depender da maneira que escolhermos como parâmetro de registro. Pode ser custo histórico, custo de reposição ou custo padrão. Isso vai depender de como nós repomos, por exemplo, o nosso histórico. Podemos utilizar como padrão o custo lá do início da minha produção, ou então o custo de toda vez que eu reponho o meu estoque, ou então estimar um custo padrão e determinar que ele é que vai ser o meu valor de registro. Os custos podem ser classificados por forma de acumulação. Pode ser por processo ou por ordem de produção. Por processo é o custo relacionado a algum processo num determinado período de tempo específico. E por ordem de serviço está relacionado com alguma demanda. Portanto, está associado a processos de produção muito longos, geralmente não muito utilizado. Vamos abordar alguns pontos. A utilização de uma terminologia homogênea simplifica o entendimento e a comunicação. Perceba que ao longo dessa aula ficou claro que custo e despesa não são sinônimos. Tem sentido próprio, assim como investimento, gasto e perda. Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade, ou seja, gera um desembolso. Lembre, quando eu falo em sacrifício financeiro, eu estou falando de desembolso. Mas o que é um desembolso? Desembolso é o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Investimento é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Veja que isso está diretamente relacionado a um aspecto positivo. Então, quando você estiver resolvendo os exercícios, pense que investimento é algo que vai trazer algum benefício para a empresa. Custo é o gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Perceba que custo é uma constante aqui nesse curso. Despesa é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Veja que despesa é um conceito mais genérico. Custo é um conceito bem específico e direto. Perda é o bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. Como já foi falado anteriormente, está relacionado a algum fato ou ação negativa que tenha ocorrido na empresa por algum motivo anormal, atípico, algum incêndio que tenha sido acometido a empresa, ou algum problema de estrutura e tenha que ser feita alguma reforma que não estava previsto. Então, é um gasto
que ocorre, mas nesse sentido, não no sentido de aumentar a minha produção, mas sim que eu vou ter que incorrer naquele gasto, mas ele não vai representar um benefício futuro de alguma forma, seja em termos de produto, produção ou investimento, não. Os custos diretos são custos diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo. Isso é muito importante, porque quando nós estivermos resolvendo os exercícios e tivermos que classificar os custos, vamos perceber que os custos diretos, eles são aqueles que são facilmente identificáveis, porque eles são diretamente relacionados ao produto que eu estou calculando o meu custo. Por sua vez, os custos indiretos, eles não oferecem condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira estimada. Mais uma vez, é importante aqui determinar qual será essa unidade de medida estimada. Por exemplo, no caso que foi falado anteriormente, de energia elétrica, como que eu vou fazer essa divisão entre os meus produtos ou serviços, né, que eu estou produzindo ao longo do meu ciclo de produção? Será por unidade? Beleza, então isso precisa ser discutido anteriormente porque, como foi falado, é de maneira estimada. Os custos fixos, eles consideram o valor total de um custo, portanto, independem do volume produzido. Mais uma vez, custos fixos, eles independem do volume produzido, mas perceba que quanto mais eu produzir, mais eu vou diluir os meus custos fixos com as minhas unidades produzidas. Então, o ponto aqui é perceber que se eu produzir 0, eu tenho meu aluguel para pagar, ele é um custo fixo. Se eu produzir 100 unidades, eu vou poder diluir esse custo do aluguel nessas 100 unidades, ou seja, à medida que eu aumento a minha quantidade produzida, o meu custo fixo tende a reduzir. Já os custos variáveis dependem do volume de atividade, numa unidade de tempo. Então, como já foi falado, o meu custo variável vai depender do quanto eu produzi naquele meu ciclo de produção. Então, digamos que nesse meu ciclo eu tenha produzido 100 unidades e eu vou imputar um custo variável de 10 por unidade. Pronto, ele não vai mudar. Se eu resolver produzir 200, eu terei outro custo variável, mas para cada uma daquelas 200 unidades, o custo variável será o mesmo. Fixos e variáveis são uma classificação aplicável também às despesas, e isso é muito importante. Enquanto que diretos e indiretos são uma classificação aplicáveis somente a custos. Antes de encerrar, eu gostaria de mostrar a diferença entre custo fixo e variável, bem como custo fixo unitário e custo variável total. Vamos olhar do ponto de vista da produção. Quando a minha produção aumenta, o meu custo total fixo, ele é inalterado. O meu custo fixo unitário, ele diminui. O meu custo variável aumenta. O meu custo variável unitário permanece o mesmo. Quando a minha produção diminui, o meu custo fixo total permanece o mesmo. O meu custo fixo unitário aumenta. Meu custo variável diminui. E o meu custo variável unitário permanece inalterado. Você lembra da pergunta feita no início do vídeo? E agora? Está mais clara a diferença entre gastos, custos e despesas? Qual a sua opinião sobre esses conceitos? Coloque a sua segunda impressão sobre esses conceitos no fórum de discussão. Por hoje é isso. Muito obrigada!